Olá, boa tarde. Estão a ouvir-me bem? Estou a dizer que posso avançar. Estão a ouvir? Muito bem. Muito boa tarde a todos. É para mim um grande privilégio estar presente neste segundo Fórum das Finanças Públicas PALOP Timor-Leste, com um tema muito forte que tem a ver com a construção de instituições, por um lado, fortes, mas também, por outro, inclusivas. Quero parabenizar para o PALOP Timor-Leste, também a União Europeia e todas as entidades parceiras, nomeadamente as Nações Unidas, o ISCTE e todos os oradores e participantes deste fórum sobre um tema de elevada criticidade e de elevada importância para Cabo Verde e para os países que fazem parte deste grupo, mas também para o mundo. O tema que me foi proposto abordar é despesa pública e responsabilidade social e financeira, o caso de Cabo Verde. Depois de ter cumprimentado a todos, vou fazer a minha intervenção, espero que estejam a ouvir-me bem. Embora as retóricas dominantes económicas possam apontar nesse sentido, o Estado Constitucional, que é entendido em sentido amplo, mas também transnacional, não se cumpre apenas com a satisfação das exigências inerentes ao Estado de Direito e à democracia, mas reclama ao mesmo tempo e em acentuada proporção o cumprimento das demandas do Estado Social. E hoje, mais do que nunca, perante as crises que estamos a enfrentar, há uma crise climática forte em Cabo Verde, com respaldo ao nível das secas prolongadas. Uma crise que foi originada pela pandemia da Covid-19 e que deixou custos importantes do ponto de vista de vidas humanas, mas também custos económicos e financeiros para serem geridos durante anos, se não durante gerações. E agora esta guerra na Ucrânia, que traz consigo uma crise alimentar, uma crise energética e que tem o infeliz condão de atingir particularmente as famílias mais pobres, as pessoas menos procedentes, os mais vulneráveis, colocando-as na emergência da insegurança alimentar, mas também da insegurança energética. Perante este quadro, precisamos claramente e obviamente de respostas de um Estado social eficiente, mas também forte, e de um Estado social inclusivo. Como se sabe, nós temos hoje, nos quadros constitucionais, uma série de imposições que refletem necessidades de natureza coletiva, como a saúde, a educação, mas também a proteção social, cujo cumprimento não pode deixar de ser visto como um imperativo jurídico inafastável, sob pena de se criar um modelo de existência meramente formal e até apelativo, mas carente de conteúdo. Em boa verdade, as pessoas são pessoas, as pessoas querem ser felizes e as pessoas merecem ter acesso aos bens essenciais, que são bens essenciais universais que devem ser providos por um Estado bem gerido, bem governado e por um Estado responsável. Na verdade, viver numa estrutura societária na qual as leis são claras e determinadas, a administração tem de observar as leis e cumprir as leis, as decisões dos tribunais devem ser respeitadas e todos votam, como é evidente, de forma livre, e isso não significa muito se não existir concomitantemente um Estado que cuide. Um Estado que cuide da saúde básica, um Estado que cuide da educação, um Estado que cuide da formação, um Estado que cuide da qualidade
e da proteção, e um Estado também que ajuda no acesso ao emprego e na velhice, um Estado que ajuda as pessoas a serem felizes. O cumprimento dessas imposições e a satisfação dessas necessidades, porém, podem revelar-se extremamente problemáticos, contribuindo para tal a inevitável escassez de recursos. Ou seja, para além das vontades, para além da vontade política, é fundamental que tenhamos recursos financeiros e orçamentais para podermos garantir o provimento desses bens essenciais universais que eu referi. Por isso, nós estamos perante uma necessidade de gestão crescente nestes últimos anos, que deve ser feita com respeito e com observância das regras da legalidade, das regras da eficiência, das regras da transparência, ou, numa expressão sintética, ser feito de acordo com o imperativo do interesse público. O orçamento do Estado e a gestão pública devem ser feitas em função do interesse público. Então, aqui radica a verdadeira conexão entre finanças públicas e responsabilidade. E responsabilidade e finanças públicas. A utilização dos dinheiros públicos só pode ser efetuada com observância das finalidades para que os mesmos são pensados e obtidos, em rigor, na maior parte das vezes, arrecadados sob a forma de impostos ou outras formas onerosas, com base num quadro que é capaz de promover o desenvolvimento, mas também o respeito pelo interesse público, assim como o acesso aos bens essenciais. Por isso é que a sustentabilidade e finanças públicas responsáveis ganham uma importância acrescida no nosso quadro de gestão, sobretudo em relação ao presente e em relação ao futuro. O incumprimento deste quadro deverá obrigar, como é evidente, a caminharmos para uma situação de insustentabilidade das finanças públicas, colocando em causa a capacidade do Estado em ser um Estado social eficiente e um Estado social responsável. Por isso, nós temos de a todo o tempo prestar contas, temos a todo o tempo de sermos disciplinados, de orientarmos para provermos os bens públicos aos cidadãos e, sobretudo, para promovermos e defendermos o bem comum. Nós temos que olhar para o futuro com um sentido de responsabilidade. E nós temos algumas premissas de análise que perpassam toda a abordagem em relação à gestão das finanças públicas e que subjazem, como é evidente, também a todas as nossas considerações. Desde logo, penso que é indispensável localizar o tema no quadro de uma adequada teoria das finanças públicas. Trata-se aqui de compreender que, mais do que opções localizadas, tomadas de acordo com critérios estritamente políticos, o que está em causa é a produção, é a criação, é a manutenção de bens públicos e semipúblicos com vista à satisfação de necessidades financeiras e coletivas. Um Estado que é capaz de estar direcionado para a promoção do serviço público e para a criação de condições para que os cidadãos possam ser felizes. Esses bens, como hospitais, centros de saúde, estradas, universidades, segurança, escolas, prestações sociais, evidentemente não são produzidos a custo zero, porque não há nada gratuito. Mesmo que, por definição, o custo é gratuito para alguns, outros têm de pagá-los. Por isso, o que está em causa é que temos de garantir o financiamento por forma a que o Estado social seja um Estado responsável. Neste contexto, gostava de salientar que construir o bem comum em questão, como é evidente, não é suficiente para satisfazer as necessidades, sendo igualmente indispensável projetar a sua manutenção e conservação em termos de utilização futura. Bastando pensar, por exemplo, na longevidade dos equipamentos, como um hospital, ou uma linha de caminho de ferro, ou
em todas as infraestruturas físicas, como portos, aeroportos, estradas, temos de olhar não só para a sua construção, mas também para a sua manutenção. Em segundo lugar, gostava de referir que a meta lucrativa dificilmente poderá ser estabelecida como sendo o orientador ou farol para a produção desses tipos de bens. Isso porque as componentes sociais e jurídicas que atravessam o fornecimento de bens públicos e semipúblicos, na maior parte das vezes, não se compaginam com a viabilidade na sua produção. Pois estamos a falar de equipamentos e prestações cuja oferta e cuja procura não se regem pelos tradicionais critérios do mercado em termos de se poder fixar um preço em função do custo da produção ou das variações daquelas. Por exemplo, em Cabo Verde, nós temos várias ilhas com pouca dimensão populacional. Ilhas com 8.000 habitantes, com 6.000 habitantes ou até com 4.000 habitantes. Independentemente da dimensão da população, temos que ter nessas ilhas portos, aeroportos, se as condições técnicas se justificarem, escolas, centros de saúde, segurança e todos os demais bens públicos, independentemente de um investimento ser economicamente rentável ou não. Os cidadãos merecem ter acesso a bens públicos, o Estado tem a obrigação de garantir esse acesso aos bens públicos. Por isso aqui não se coloca em causa, como é evidente, a racionalidade económica, mas sim aqui a obrigação do Estado em ser um prestador de serviços públicos. É muito importante que, na lógica da prestação de serviços públicos, tenhamos capacidade para minimizarmos os custos, pois nós queremos satisfazer necessidades básicas e essenciais à dignidade da pessoa humana, que é um comando constitucional, como acontece com a garantia da subsistência, a saúde ou a educação, mas também racionalizando os custos e as despesas incorridas. Em todo o caso, o princípio tendencial da gratuidade não significa absoluta gratuidade, pois alguém tem de pagar o acesso aos bens públicos gratuitos, através dos impostos, através da dívida, através das taxas e através de todo o sistema de tributação que nós podemos desenhar e implementar nos nossos países. Quero também enfatizar que a maior parte dos sistemas financeiros públicos atuais atravessam uma preocupante trajetória de crise, um preocupante ciclo de crise, e que a melhor forma de o combater e superar passa pela diminuição da despesa pública, pela racionalização da despesa pública, não tanto pelo aumento das receitas, em face do nível de saturação fiscal e do endividamento da maioria dos Estados. A nossa preocupação tem de ser aumentar a base tributária, digitalizar a administração tributária, desmaterializá-la, pôr todos a pagar os impostos para que cada um pague menos e todos possam contribuir para que o Estado possa prestar serviços públicos de qualidade e com qualidade em todo o território nacional. Essa redução da despesa pública assenta em 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, uma adequada regulação do mercado e da concorrência, permitindo que certos bens possam ser deslocalizados para os privados em termos de assegurar o seu fornecimento equitativo. Em segundo lugar, a redução da gratuidade e o aumento da onerosidade, introduzindo taxas com o objetivo de limitar a procura necessária de serviços públicos. E, em terceiro lugar, o aproveitamento de benefícios da globalização, concentrando a produção naqueles bens que, com proveito, podem ser produzidos a nível interno e importando aqueles outros que, a baixo custo, são produzidos noutros quadrantes, noutras geografias e noutros países a nível mundial. Em quarto lugar, finalmente, não pode ser perdido de vista que não são apenas os argumentos financeiros stricto sensu que devem ser considerados no momento da ponderação e da tomada de decisão em matéria de finanças públicas, havendo de atender igualmente a outro tipo de juízos. Por exemplo, no momento que se considerar a redução da despesa pública por via da diminuição dos funcionários públicos, não pode ser deixadas de ser considerado o impacto no desemprego, o nível da qualidade de serviços e o acesso aos bens essenciais por parte também dos funcionários públicos, tendo em conta o rendimento
que vem oferindo na própria administração pública. Mas também nós temos de olhar para que uma decisão financeira não seja sinónimo de decisão financista, pois tudo o que foi dito tem como propósito aqui enquadrar e subscrever a ideia de que a gestão pública e a gestão dos dinheiros públicos deve ser feita de um modo responsável e de um modo transparente. E gostava agora de abordar o tema da responsabilidade. O correto enquadramento da ideia da responsabilidade não pode deixar de ser efetuado sem um enquadramento no discurso, nos domínios da escolha da direção da conduta humana. Com efeito, apenas será correto dizer que alguém é responsável por algo se esse alguém, em algum momento, puder escolher um caminho e seguir dentre vários. O que equivale a defender que, de um ponto de vista teórico, a teoria da responsabilidade se enquadra no domínio mais vasto da teoria da ordenação da vontade. Nesta moldura lógica, fala-se em pautas da ação humana, isto é, padrões de comportamento que servem de parâmetros aferidor da validade das condutas, permitindo afirmar se estas são boas ou más, valiosas ou desvaliosas, num contexto de escolhas e seleções, sacrifícios e renúncias. Tendo presente essas coordenadas, pode avançar-se com uma proposta de noção de responsabilidade meramente operativa para estes propósitos, nexo entre determinado ator e resultado das suas ações. Nesse sentido, um sujeito atuante será responsável se puder ser chamado a contas pelos seus próprios atos, o que pressupõe, por um lado, que ele determinou a si mesmo atuar e, por outro lado, que ele poderia ter optado e atuado de outro modo. Intui-se claramente que a noção de responsabilidade, na maior parte das situações, comporta duas dimensões distintas, mas sobrepostas e comunicáveis entre si, que eu gostava de partilhar. Uma, que é íntima e psicológica, que se legitima por si mesma, e aqui chamaremos de dimensão moral. Prestamos conta, em primeiro lugar, a nós próprios. Outra, que é externa e jurídica, que já necessita de um processo de legitimação anterior ao sujeito e resultante, como é óbvio, para uma visão completa. Ou seja, nós temos de prestar contas às entidades de controlo e de controlo externo, nomeadamente Inspeção Geral de Finanças, Tribunal de Contas, entidades de regulação de aquisições públicas e demais entidades que atuam para controlar e para fazer seguir todo o cumprimento em termos de normas e de quadros legais devidamente aprovados e aplicáveis. Do ponto de vista subjetivo, é possível falar-se numa responsabilidade individual por oposição a uma responsabilidade coletiva, consoante o juízo de valoração dos atos tenha por referência o destinatário, um sujeito determinado e individualizado, ou uma pluralidade de agentes, uma coletividade ou uma comunidade, com seus membros indistintamente vistos. De consideração dessas duas dicotomias classificatórias, é possível retirar um conjunto de quadros possíveis de opções abstratas e de imputações de resultados da ação. Desde logo, a responsabilidade jurídica coletiva importa desde já assumir, sem citações, que se rejeita qualquer espécie de individualismo externo, colocando a centralidade exclusivamente no indivíduo e na sua ação, glorificando e ou securizando os outros, advogando aqui a amplificação dos direitos e das opções, criando as condições para que haja controlo externo e para que a sociedade tenha confiança naqueles que atuam utilizando os dinheiros públicos, seja arrecadando as receitas, como também realizando despesas. Queria, para terminar, dizer-vos que, para sermos responsáveis, para além do quadro legal que tem de ser observado, é preciso que promovamos a transparência. A transparência absoluta. Por isso, é muito importante que Cabo Verde e os demais países que fazem parte dos Palopes e Timor-Leste possam avançar para o portal da transparência, para as compras públicas eletrónicas, para a faturação eletrónica, para o sistema integrado de gestão do património do Estado, georreferenciado, para o sistema integrado de gestão do setor empresarial do Estado, para uma lei efetiva que promova a transparência na gestão das finanças públicas, para o Sistema Nacional de Investimentos, para o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira do Estado
mas também dos municípios, mas também para a criação de um quadro institucional que garanta boa governação da coisa pública. Um Conselho de Prevenção da Corrupção, um Conselho de Finanças Públicas e uma Inspeção-Geral de Finanças forte, um Tribunal de Contas forte e todo um sistema judicial e judiciário forte. E quero terminar mesmo com uma preocupação que tem a ver com Cabo Verde. Curiosamente, no nosso país, tendo em conta o nível de endividamento, aquilo que gastamos hoje com o serviço da dívida é muito superior àquilo que gastamos para a educação e para a saúde. Ou seja, a pressão que advém do cumprimento do serviço da dívida retira espaço para que tenhamos um Estado social forte em Cabo Verde, para que o Estado possa responder às demandas que têm a ver com a educação, com a saúde, com a segurança, com a promoção da igualdade de género, mas também com a promoção ao nível da eliminação das assimetrias regionais e sociais. Por isso é fundamental que países como Cabo Verde possam ser contemplados com um programa que possa permitir a conversão da dívida pública em investimentos sociais, em investimentos no clima, na transição climática, em investimento na transição energética, na eficiência energética e na eficiência hídrica, mas também em investimento em áreas que têm a ver com a transição digital. É fundamental essa conversão do passivo, que é dívida, num ativo que é ambiente, num ativo que é o social, ou num ativo fundamental que é também a própria transição energética, não só para Cabo Verde, mas também o impacto que podemos trazer e levar para todo o mundo, criando e construindo uma economia de baixo carbono e de zero carbono no horizonte 2050. Estamos confrontados com desafios enormes e para que o Estado Social continue forte, continue a responder às demandas com a educação, com a saúde, com a segurança, precisamos também ter um quadro macrofiscal estável. Precisamos arrecadar impostos suficientes para promover um Estado Social forte. Isso implica coragem política para a reforma ao nível da tributação, para que aumentemos a base tributária, para que combatemos a fuga, a fraude e a evasão fiscais com mais digital, com um sistema fiscal mais desmaterializado, aumentando a base tributária, colocando todos a pagar os impostos e cada um a pagar menos, e o Estado a ter os recursos necessários para poder prestar serviços sociais ao nível da educação, da saúde e da segurança. E fazemos um apelo para que os países como Cabo Verde possam ser contemplados com o programa da conversão da dívida em natureza, da dívida em clima ou da dívida em investimentos nas áreas sociais, que são investimentos críticos e fundamentais para os nossos países. Termino com esta mensagem que para mim é importante. Precisamos de um Estado responsável. Um Estado responsável é um Estado que cumpre com as suas obrigações. Mas para que o Estado cumpra com as suas obrigações, precisamos fazer três coisas. Primeiro, ter um quadro legal moderno e alinhado com as melhores práticas. Isso é fácil. Em segundo lugar, precisamos de apostar na digitalização e desmaterialização em relação ao funcionamento do Estado e podemos prestar serviços públicos prioritariamente de forma digital e de forma remota. Também é fácil porque nós podemos comprar soluções digitais e criá-las no nosso país. Em terceiro lugar, voltamos ao tema da nossa reunião. Nada disso é possível sem instituições. Instituições fortes, instituições credíveis, instituições perenes, instituições bem governadas, mas sobretudo instituições bem lideradas. Precisamos mais do que bons gestores, de bons líderes, que possam mostrar o caminho e motivar todos para que esse caminho possa ser seguido. Só instituições fortes podem garantir um Estado transparente, um Estado cumpridor das suas obrigações legais, mas também das suas obrigações sociais. Um Estado eficiente, um Estado responsivo e um Estado servidor público, servidor com qualidade, servidor com eficiência, servidor com inclusão, inclusão social, inclusão regional e inclusão de género. Só faz sentido termos instituições se elas forem servidoras.
e só podemos servir as pessoas. No final do dia, o que nós queremos é que as pessoas sejam felizes nos nossos países, possam ter acesso ao emprego, ao rendimento e possam levar a sua vida com dignidade e com autonomia. É para isso que o Estado serve. Um Estado leve, um Estado eficiente, um Estado regulador, um Estado criador de oportunidades, um Estado promotor do acesso aos bens essenciais e um Estado que dê um contributo essencial para que os seus concidadãos possam ser, nos seus respectivos países, como em Cabo Verde, cidadãos felizes e orgulhosos dos seus respectivos países. É esse Estado que nós devemos construir, só será possível com instituições fortes e credíveis, por isso também que eu penso que esta nossa conferência, este nosso fórum, é de elevar importância para o nosso futuro e para os nossos países. Termino mesmo com essa expressão. Já dizia uma escritora americana, se nós queremos ler um livro que alguém ainda não escreveu, nós temos de poder escrever esse livro, ou ajudar a escrever esse livro. Então todos estão convidados a ajudar a escrever esse livro de um Estado transparente, de um Estado bem governado, de um Estado responsável, de um Estado eficiente e de um Estado com instituições fortes, perenes, bem governadas e bem lideradas. É esse Estado que nós precisamos, é para isso que nós devemos trabalhar. Fazer mais, fazer melhor e fazer mais rápido para que tenhamos esse Estado em cada um dos nossos países. Muito obrigado. Caro Dr. Olavo, muito obrigada pelas suas palavras. Eu não sei se terá disponibilidade para que se abra algum debate na sala. Sim, podemos, sim, podemos. Ele não me está a ouvir. Tenho algum tempo disponível. Caso haver qualquer questão, estou disponível para interagir com os participantes. Muito obrigado por esta oportunidade. Assim sendo, e com estas pequenas ecos, alguém na sala tem alguma questão que gostasse de pôr ao Dr. Olavo? Portanto, aqui, 1, 2, 3... Muito obrigado. E eu queria, antes de mais, felicitar o Dr. Olávio. Está a ouvir? Sim, estou a ouvir. Eu queria felicitar o Dr. Olávio pela comunicação muito sintética, mas que acaba por fazer um retrato daquilo que é a característica da maior parte das economias africanas, nomeadamente, muito particularmente no que tem a ver com as finanças públicas. Eu queria colocar uma questão. Perante os constrangimentos em termos de mobilização de recursos, aliado a isto, a questão do déficit primário, será que aqui podemos falar de um Estado social responsável? Obrigado. Doutor Olavo, conseguiu ouvir a questão? Eu ouvi bem. Posso responder? Então responder e fazemos Posso responder? uma questão de cada Muito obrigado, vez para ser mais muito obrigado fácil. pela sua questão. Não, eu acho que nos nossos países a irresponsabilidade, se eu posso usar essa expressão, está do lado das autoridades. Por quê? Porque elas são complacentes com a fuga, a fraude e a evasão fiscais. Nós temos uma base de tributação, a porcentagem do PIB no nosso país que é baixíssima. Cabo Verde tem uma taxa de 20%, ainda assim elevada, mas na maior parte dos países africanos estamos a falar de uma taxa de 7%, 4%, 5%.
E nós temos a obrigação de montarmos uma máquina e um quadro legal que é capaz de colocar todos a pagar e cada um a pagar menos. E se nós conseguirmos pôr isso a funcionar, teremos capacidade para mobilizarmos recursos e para investirmos no social. Porque isso não pode ser à custa do endividamento. Os nossos concidadãos têm de perceber que, se querem serviços públicos de qualidade, prestados a todo o tempo e de forma gratuita, tendencialmente gratuita, a um preço baixo, isso tem de ser pago. E não pode ser pago com recurso à dívida de forma permanente. Tem de ser pago por cada um de nós, através de uma política tributária que os governos têm a obrigação de poder montar. Eu estou convencido de que, se nós, Cabo Verde, se conseguir passar de 20% para 25%, para 30% do PIB, a sua cobrança em termos de impostos, teremos um espaço enorme orçamental para fazermos uma política social muito mais abrangente do que aquela que fazemos hoje. Se os parceiros internacionais também acreditarem no nosso país e puderem fazer uma conversão da tal dívida pública em ativos sociais, teremos mais passos ainda. Portanto, aquilo que eu digo é, nós podemos ter um Estado social mais forte, mas temos de tomar medidas de políticas corajosas. Nós não podemos querer uma coisa, ao contrário. Querer ter um Estado social forte, mas não ter uma capacidade em matéria de arrecadação de impostos. Isso não é sustentável. Isso não pode ser financiado com recursos permanentemente à dívida e ao déficit orçamental. Chegamos a um momento em que nós estaremos perante uma incapacidade de cumprirmos com as nossas obrigações. Resumindo, é possível um Estado social mais forte dos nossos países, mas temos que ser corajosos para tomarmos medidas que são corajosas. Medidas para aumentar a base tributária, para acabar com a fuga fora e evasão fiscais e para sermos mais racionais na utilização dos dinheiros públicos, combater e eliminar a corrupção e ter uma gestão racional das despesas públicas e ao nível da utilização dos recursos públicos. Tudo isso depende de uma coisa simples. Depende da liderança e das lideranças. Se houver lideranças fortes, orientadas para esse objetivo, conseguiremos. Se não houver lideranças fortes, vamos fazendo e não conseguiremos mudar o status quo nos nossos países. Portanto, está ao nosso alcance essa história de nós podermos escrever o livro que nós queremos ler, com liderança e com tomar decisões fortes e corajosas no plano político, mas também no plano administrativo e da implementação. Muito obrigado. Eu penso que tínhamos aqui mais 2 ou 3 questões. Eu creio que aqui... Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Felicito pela brilhante apresentação. Dizer que de manhã eu tinha colocado uma questão em relação à contratação pública, e eu sei que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro é um grande defensor da igualdade de género. Aliás, tanto o Sr. Vice-Primeiro-Ministro como o nosso Presidente da Assembleia, portanto, foram 2 grandes parceiros, quer a nível da implementação da recomendação da Carta do Mindelo, quer a nível da Lei da Paridade, foram, portanto, 2 grandes promotores, portanto, da igualdade de género. Eu queria deixar aqui um desafio, que eu sei que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro gosta de desafio, era introduzir no Orçamento do Estado de 2024 um incentivo para a participação das empresas lideradas por mulheres na aquisição pública, portanto, a nível dos concursos para a contratação pública. Sim, estou a ver um corte. Houve um corte. Houve um corte.
o Africano Desenvolvimento, foi lançado uma linha para, a nível da África, as mulheres terem acesso a esse fundo e terem, portanto, maior disponibilidade para fazer a apresentação das suas propostas. Então, é nesse sentido que eu lanço esse desafio ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que eu sei que é, portanto, para além do promotor de igualdade de género, é tanto um grande impulsionador das atividades que concorram para o Estado social responsável que disse e que está a fazer em Cabo Verde. Também se pode aqui apresentar para a plateia a experiência que fez na apresentação do Orçamento do Estado 2023, onde foi aprovada, portanto, a taxa turística para permitir a criação do fundo especial, do Fundo Mais, para combater a pobreza extrema. Portanto, mostra como é que o governo está empenhado em combater a pobreza extrema e eu penso que também poderia partilhar essa experiência aqui com os demais presentes. Muito obrigada. Muito obrigado pela questão que coloca. Espero que estejam a ouvir-me bem. Ouvi bem a questão que a minha colega amiga Lúcia do Espaço. Sr. Olavo, eu sei que teve um corte no início da pergunta. Conseguiu... Eu percebi. Tinha a ver com o Sr. Ministro abraçar o desafio de introduzir mecanismos de permitir que empresas, startups e microempresas de mulheres possam ter mais facilidade em ir aos concursos de contratação pública. Muito bem. Muito obrigado pela questão colocada. Percebi bem a questão. Desde logo eu quero parabenizar o Parlamento cabo-verdiano e todas as deputadas e deputados que participaram no processo da apresentação da lei sobre a paridade de género em Cabo Verde. E Cabo Verde, entre 156 países analisados no que tange a paridade de género, Cabo Verde figura na posição 45. Portanto, está, digamos, no grupo dos países desenvolvidos no que tange a paridade de género, muito graças à lei que nós aprovamos, com grande suporte, também grande trabalho do Parlamento, da Casa Parlamentar e de algumas deputadas também, onde a deputada Lúcia Passo figura como uma das mais proeminentes. E eu até sugeria que nós, ao nível do Parlamento e em Cabo Verde, com o Governo, pudéssemos analisar e organizar um fórum em Cabo Verde para avaliarmos onde estamos em matéria de promoção da igualdade de género em Cabo Verde, mas também em África. Penso que temos experiências a partilhar e podemos demonstrar que Cabo Verde tem sido também um exemplo e uma referência nessa matéria. Penso que poderá ser uma boa oportunidade para fazermos uma avaliação da lei que foi aprovada recentemente, para ver onde é que estamos, os progressos que foram alcançados, mas também para onde queremos ir. Eu queria só destacar 3 aspectos importantes. Nós hoje, em Cabo Verde, em todas as empresas públicas, nos conselhos de administração, por lei, temos de ter todos os géneros representados. Para a Assembleia Nacional e também a Assembleia Municipais e Poder Local, temos que ter pelo menos 40% de presença das mulheres. O que permite, no fundo, também irmos construindo uma lógica de igualdade ao nível dos géneros em relação às oportunidades, mas também em relação aos acessos, em relação à participação política importante no processo decisório. Nós estamos abertos, Sra. Deputada, para analisarmos em conjunto, porque eu, pessoalmente, e o meu governo, penso que, e nós pensamos que, a aposta nos jovens e a aposta nas mulheres é uma aposta ganha, é uma aposta de inclusão com externalidades muito positivas. Portanto, tudo aquilo que for para empoderar as mulheres, ao nível da educação, ao nível da formação, ao nível do empreendedorismo, ao nível da participação na gestão das entidades públicas em Cabo Verde, e nós também damos essa indicação ao setor privado, terá todo o nosso apoio e todo o nosso acolhimento. É uma questão de nós analisarmos em conjunto as propostas, não é? Que devem estar dentro do quadro legal, portanto, em vigor, ou que podemos vir a alterar, mas tudo aquilo que
pode servir para promover, para empoderar os jovens e as mulheres, pode contar com todo o apoio do Governo, mas também com todo o apoio meu, enquanto Ministro das Finanças. É uma resposta positiva e uma abertura total para analisarmos e para chegarmos ao entendimento sobre essa matéria, mas também uma sugestão para organizarmos em Cabo Verde uma conferência sobre o tema que tem a ver com a igualdade de oportunidades, a paridade de género no continente africano, onde é que estamos, para onde é que vamos, e também convidar os países que fazem parte dos PALOPs e também Timor-Leste para analisarmos em conjunto este tema e podemos, a partir de Cabo Verde, dar contributos importantes para continuarmos na senda da promoção da igualdade de género e do empoderamento das mulheres, que significa também empoderar as famílias, empoderar os adolescentes, empoderar as crianças e ter um mundo mais inclusivo e um mundo mais feliz. Seguramente sou convicto disso. Quanto mais mulheres empoderadas tivermos, o mundo será seguramente um mundo mais feliz e um mundo de felicidades. Muito obrigado. Muito obrigada de todo o auditório e principalmente de Cabo Verde. Ontem tivemos a oportunidade de ter aqui um painel muito interessante justamente sobre estas questões de género, onde claramente ficámos a compreender que Cabo Verde, mas África no seu todo, estão muito avançados nestas questões do género e da sua inclusão em toda a área das finanças públicas. Eu diria que nós podemos aceitar mais uma questão antes de depois termos que encerrar este painel. Eu penso que está ali. Há ali outra também daquele lado. Se calhar vai para ali desta vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Carlos Correia, Olavo Correia, Sim. fico bastante lisonjeado pela sua abordagem. Cirineu Renner Santo Tomé e Príncipe, chefe de departamento Muito bem. mental, mestre em contabilidade pelo Esquité. Portanto, eu por acaso retive alguma abordagem. No entanto, há uma regra de ouro nas finanças públicas e diz que as despesas, o déficit orçamental não deve ser superior à despesa de investimento público, sobretudo despesa de capital. E reparei, de acordo com a sua abordagem, que há um fardo relativamente à dívida pública. Como é que consegue, a nível de reforma, implementar uma reforma a nível do sector social, sobretudo a educação e saúde, certo? Como é que consegue reverter este fardo no investimento a nível do sector social a curto e médio prazo? Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela sua questão. É uma questão teórica muito importante. No fundo, é como é que nós fazemos a melhor gestão da dívida pública, do déficit da dívida. Em Cabo Verde, nós temos aquilo que eu chamo de uma constituição económica, em que temos instituições que fazem parte da governação, portanto, o Parlamento que aprova o Orçamento do Estado e as leis, um Parlamento pluripartidário, democrático, livre. Temos o Governo que apresenta a proposta de orçamento. Temos o Presidente da República que faz a promulgação. Temos o Tribunal, a Inspeção Geral de Finanças que faz o controlo interno. O Tribunal de Contas que faz o controlo externo. E agora criamos o Conselho de Prevenção da Corrupção e o Conselho de Finanças Públicas, que são duas instituições que vão ajudar na melhoria desse quadro institucional para a governança económica, orçamental e financeira. E temos algumas regras que são importantes. Em primeiro lugar, o déficit orçamental financiado com recursos internos não pode ser superior a 3% do PIB. E, em segundo lugar, a dívida pública de curto e médio prazos não pode ser superior a 60% do PIB. E este quadro constitucional
que tem a ver com regras e instituições, e depois o mecanismo de controlo parlamentar, político, mas também institucional, permitiu-nos garantir estabilidade macroeconómica em Cabo Verde durante mais de 20 anos, livre circulação de capitais, um pegue fixo da nossa moeda em relação ao euro e uma confiança dos parceiros internacionais e dos parceiros investidores cabo-verdianos, a nossa diáspora estrangeiros, na economia cabo-verdiana. Para mim, este é o maior ativo, embora intangível, que temos ao nível da economia cabo-verdiana. Mas é que nós temos aqui um jogo que nós temos de saber jogar com inteligência. Se nós não investirmos, mas investimento não é apenas na formação bruta do capital fixo. O investimento no capital humano para preparar os jovens para o mercado de trabalho, para que tenham as habilidades, para que tenham as competências, para que tenham as atitudes necessárias para poderem dar o contributo para o crescimento da nossa economia, é tão importante como, ou mais importante para mim, até do que construir um porto, um aeroporto ou uma estrada. Porque se tivermos jovens qualificados, com boa saúde, com boa atitude, bem preparados para o mercado de trabalho, esses jovens podem ir buscar recursos financeiros para fazerem estradas, portos e aeroportos. Mas se tivermos estradas, portos e aeroportos e não tivermos jovens qualificados e uma população qualificada para aproveitar essas infraestruturas, não conseguiremos garantir o desenvolvimento. Por isso é que nós temos de ter o cuidado em que, na nossa política orçamental, temos de garantir o investimento no capital humano, rentável e com retorno, na qualificação dos recursos humanos. E nós temos de ter o cuidado para evitar que nós estejamos a aumentar de forma desmesurada o déficit orçamental e a dívida pública, porque assim teremos um problema a médio e a longo prazo, como é evidente. Por isso é que eu defendo que os nossos países devem montar um sistema de tributação que possa obrigar a que todos paguem os impostos. Se todos pagarem os impostos em função do seu rendimento, vamos poder aumentar a nossa capacidade em termos de receitas e diminuir o déficit orçamental. O problema que se põe é que, se nós não aumentarmos as receitas e irmos aumentando as despesas, vamos aumentando o déficit orçamental, a dívida pública e caminharemos para um quadro de insustentabilidade das finanças públicas, e alguns países africanos até já declararam incapacidade de pagamento das suas obrigações externas. Por isso, me parece muito importante que, para que tenhamos um Estado Social forte, nós temos de ter um Estado Social que seja capaz de arrecadar os impostos. Temos de investir nessa arrecadação, com quadro legal forte, utilizando o digital, a desmaterialização, a inteligência artificial, o blockchain, formar os jovens quadros para que tenham as capacidades para combater a fuga, a fraude e a evasão fiscais, combater a corrupção. Infelizmente, em África, o dinheiro que sai é igual ou quase igual ao dinheiro que entra, sai de forma ilícita, prejudicando o Estado e os contribuintes. Se nós conseguirmos fazer isso e conseguirmos ser eficientes ao nível da gestão da despesa e arrecadarmos todos os impostos que devem ser arrecadados no plano interno, eu estou convencido que conseguiremos criar um espaço fiscal para fazermos políticas sociais adequadas e eficientes e, ainda assim, controlar a evolução do déficit orçamental, evitando que tenha um impacto negativo ao nível da sustentabilidade das finanças públicas, mas também do quadro orçamental e do quadro financeiro. O problema nosso em África tem a ver com isto. Temos de mudar a atitude da parte dos nossos concidadãos. Os nossos concidadãos não podem pensar que o Estado, para prover bens públicos, tem de recorrer ao endividamento externo ou tem de recorrer à ajuda pública internacional.
Nós temos de incutir nos nossos concidadãos, aí está o papel das lideranças, que quando exigem, têm de pagar. Se querem mais educação, têm de pagar. Se querem mais saúde, têm de pagar. Se uns não pagam, outros têm de pagar por aqueles que não pagam. Como é evidente, isso é o Estado que faz a política de redistribuição de rendimentos. Para que isso aconteça, é fundamental liderança, para mudar o status quo. E se nós fizermos isso, eu estou convencido que conseguiremos lá chegar. Conseguiremos aumentar a base tributária, conseguiremos melhorar o nosso déficit orçamental e conseguiremos criar espaço para fazermos políticas sociais. Agora, o que é responsável é manter todo o status quo e depois aumentar as despesas sociais, porque não conseguiremos mantê-las perenes e depois criaremos um problema gravíssimo para o médio e longo prazo no que tange à insustentabilidade das finanças públicas, mas também do quadro orçamental e do quadro financeiro. Resumindo, é possível, mas serão necessárias medidas fortes e corajosas no plano interno. Não podemos continuar a ser populistas, a tomar medidas demagógicas, a governar para os Facebook. Temos de ser líderes verdadeiros e demonstrar o caminho e mobilizar a nação para fazer acontecer, e com isto podemos continuar a investir no social, porque tem retorno, e depois dentro de um quadro macroeconómico que garanta estabilidade macroeconómica, previsibilidade macroeconómica e sustentabilidade macroeconómica a médio e longo prazo. Nós temos conseguido fazer isso com muito esforço e vamos continuar a fazer um esforço para garantir que consigamos compatibilizar as duas coisas. Investir cada vez mais no social, nas pessoas, mas garantindo um quadro macroeconómico estável. Isso passa por um aumento crescente da nossa capacidade em matéria de arrecadação dos impostos, com a máxima colocar todos a pagar para que cada um possa pagar menos e possamos ter os recursos necessários para fazermos boa política social, sustentável, perene, perdurável, inteligente e eficiente. E, sobretudo, também ver que temos de olhar para aqueles que são mais pobres, que são menos procedentes. Não ter uma política genérica, mas muito direcionada, muito seletiva. E, para isso, temos de ter instrumentos eficazes, como o cadastro social único. Mais uma vez, o digital. Usar o digital para políticas sociais eficientes, para podermos atingir quem precisa, para podermos apoiar na medida exata quem precisa, e não termos políticas sociais abrangentes, extensivas, expansivas, que depois colocam-nos amanhã perante um problema gravíssimo do lado orçamental e do lado financeiro. Em Cabo Verde, esse esforço que estamos a fazer, e estou convencido que vamos conseguir, e se nós somos capazes de conseguir, todos os demais países dos Palop e Timor-Leste também serão capazes de conseguir, e também todos os demais países africanos, mas com coragem para fazermos aquilo que tem de ser feito no momento certo. Isso às vezes custa, mas temos de sofrer hoje para sermos felizes amanhã. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua intervenção e pela resposta clara às perguntas que aqui lhe foram colocadas. Nós por aqui vamos continuar a sessão. Se tiver disponibilidade de nos continuar a ouvir, vamos ter agora uma mesa redonda sobre a participação do público na governação económica nos PALOP TL, e que me parece ser também um instrumento importante para todo o trabalho que está a ser feito em Cabo Verde. Muitíssimo obrigada e até já. Muito obrigado. Eu vou ter de vos deixar porque... Nós vamos então passar para a próxima mesa redonda, que nos vai pôr aqui alguns desafios técnicos. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá ver se a gente consegue acertar com estas coisas todas. Primeiro, vamos ter duas pessoas que vão entrar por modo digital. O Uzan Uniobon, que espero não estar a dizer mal o nome,